Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, com ela, pedagoga, escritora, produtora executiva da Bem Cultura. Ela atua na área de música, teatro, audiovisual e eventos. E festivais desde 2000. Autora de 9 livros, organizou diversos concursos de poesia e festivais literários. Além de ter sido presidente da Academia Brasileira de Poesia. Em 2021, recebeu o Prêmio Municipal de Cultura Maestro Guerra Peixe na categoria de produção cultural. Com vocês, Catarina Maulu. Falei certo, Catarina? Na verdade, é bem cultural, mas só depois disso tudo aí tá certo. Imagino. Então, Mas estou muito feliz com a sua presença aqui, ainda mais que a gente vai tocar em temas importantíssimos, não só para os mineiros, mas a gente vai passar por várias áreas da cultura que eu tanto amo. Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua participação. Catarina, eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre a sua história. Como que você veio parar na literatura? Como que você virou pedagoga? Conta pra gente. Olha, eu acho que a vida da gente, uma parte a gente escreve, a outra o destino vai escrevendo, e quando você vê, você está fazendo algumas coisas que você sequer imaginava que existiam, como é o caso da produção cultural, né? Escritora eu sempre soube que seria. Desde os 9 anos, se alguém me perguntasse num caderninho de perguntas, que antigamente existia isso, os caderninhos onde nós anotávamos perguntas e os amigos respondiam, né? E quando perguntavam que profissão eu queria ser, eu sempre dizia que queria ser escritora. Eu achava assim o máximo, né? Aquelas pessoas, na minha imaginação de escritora antiga, né? Que as pessoas tivessem aquela máquina de escrever, aquele escritório bonito, né? E que elas se dedicassem ali a esse lirismo todo. Na verdade, a profissão de escritor hoje ela é bem diferente, né? Nós vivemos nessa correria, escrevendo até no próprio celular os nossos livros. Mas tem todo aquele glamour imaginário, né? Ainda nessa produção. Agora, como pedagoga, primeiro eu não queria fazer química e física na escola, eu fugi para fazer o curso normal, né? Então, adolescente, com 17 anos, terminei o curso normal, que seria ensino médio, e havia um concurso público de professor na minha cidade, né? Naquele exato ano que eu fiz 18 anos, e eu passei. Na verdade, eu nem sabia se queria ser professora na vida, né? Mas passei naquele concurso, vamos todo mundo fazer o concurso, fui junto, e fui parar na escola, né? Então, com 19 anos, eu já estava professora. E ali, então, eu tinha que ascender naquela carreira, eu fiz pedagogia, né? Mas nunca na minha vida de infância eu sonhei ser professora. E fui professora há uns 11 anos, mas ali eu já despertei para outros interesses, que eram os interesses artísticos, que na verdade eu sempre trouxe, e queria fazer coisas diferentes na escola, né? Então eu fundei na escola que eu trabalhava uma academia poética, eu coordenava o jornalzinho da escola, eu fazia gincanas, eu organizava as festas. Aí, no final, a diretora falou: Catarina, por que você não fica meio período cuidando dos projetos da escola? E ali, legal. né? Então, eu realmente, eu tive aluna que falava: professora, a senhora nem podia dar mais aula, porque a nossa sala parece um balcão de atendimento. A escola inteira, dos 1.000 alunos, ficavam batendo na minha porta. Um por causa do jornalzinho, outro por causa do evento, outro por causa da gincana, né? Por causa da academia poética, que todo mundo voltava. E aí eu acho que eu fui descobrindo que eu gostava de fazer produção, mas eu nem sabia que isso existia. Eu nunca trabalhei numa produtora antes de ter minha própria produtora, né? E aí, quando eu me vi, eu estava produzindo, além dos eventos da escola, eventos onde eu consegui encaixar esses alunos. Foi aí que o secretário de Educação, na época, me convidou
para ser coordenadora dos projetos culturais e artísticos da Secretaria de Educação de Petrópolis, na minha cidade. E eu fui para lá, né, sem saber também onde era a Secretaria de Educação, porque eu era uma professora de um bairro, de uma cidade, né? E ali eu comecei a organizar eventos também para todo esse povo, né, que aqui tem mais de 150 escolas municipais. E eu coordenava projetos que abarcavam essas escolas. E aí eu fui fazendo minha carreira ali, produção, educação, cultura, arte, sempre com a literatura junto. Aí, cada hora, se alguém me pergunta assim, o que é que você é? Eu falo, sou pedagoga, porque aqui eu acho que eu sou pedagoga. Mas aqui eu sou produtora executiva, porque eu faço projeto. Aqui eu sou escritora. E eu vou fazendo isso tudo junto, né? Que coisa maravilhosa, fantástico. A maioria das vezes dá certo. Não, imagino. Não, mas que fantástico ver como que a literatura surgiu na sua vida e como você se desenvolveu nela. E Catarina, como que foi a criação, a criação dos seus livros? Foi uma coisa natural? Porque, por exemplo, você começou na escola, você começou com projetos. E você tinha tempo para poder escrever com tranquilidade? Conta pra gente como que é a sua parte criativa em relação a isso. Falar que tranquilidade é uma palavra que não é mas a gente vai sem tranquilidade mesmo, né? No tempo que dá, conforme dá. Tinha hora que eu falava assim, eu queria tirar um ano sabático para me dedicar só a ser escritora, né? Para ir nas feiras, ir aos eventos, né? Fazer o lançamento dos meus livros, mas a gente que trabalha com cultura acaba tendo que trabalhar também com o nosso empreendedorismo, né? Eu acho que é até muito legal a gente falar sobre isso, porque nós precisamos fazer uma gestão dessa carreira, né? Senão a gente também fica ali esperando que alguém descubra a gente, né? Esperando que o universo nos coloque numa editora muito grande, que vão vender muitos livros nossos, né? E não é bem assim que a coisa acontece para a maioria de nós, né? Isso pode Com acontecer, certeza. mas para a maioria de nós, a gente tem que estar ali aprendendo. E talvez por isso eu tenha me especializado também em produção executiva, né, de projetos inclusive de estudo muito leis de incentivo, né, mecanismos de levar minha literatura à frente. Mas sobre os livros, meus livros nunca aconteceram assim, eu vou fazer esse livro exatamente sobre esse assunto. Como eu também escrevo para teatro e tenho uma companhia de teatro do qual eu sou produtora, escritora, né, e faço roteiros também de videoclipes, minha vida é bem misturada na parte artística, né? Legal demais. Mas aí, por exemplo, esse livro que a gente vai falar hoje, que é o Contando e Cantando os Sonhos de Drummond, ele nasceu primeiro uma peça de teatro. Ele não nasceu um livro, ele nasceu por uma ocasião que eu fiquei muito envolvida, né, porque eu sou de uma cidade que tem um perfil muito histórico, que é Petrópolis, né? Muitos fatos históricos, muitos casarões históricos, né? E aí, aqui também, nós tivemos o centenário, a Encantada, né? Fica aqui na nossa cidade, essa casinha que Santos Dumont construiu. Eu vou falar depois do livro, mas dizendo assim desse processo. Então, ia ter uma Bienal do livro aqui em Petrópolis, que houveram 2 edições no Quitangi. Isso foi lá pelo ano de 2010. E aí eu fui convidada a fazer parte dessa organização, né? Organizando alguns espaços, da comissão de organização. Também fiquei na parte da organização junto com uma equipe do centenário da dirigibilidade, né? Quando a gente fez 100 anos do voo do 14 bis. E aí eu estava muito envolvida com essa história. Eu adoro história. Eu também poderia ser historiadora, porque eu adoro pesquisa, adoro mergulhar naquilo tudo e descobrir coisas que ninguém nunca falou antes, né? Adoro assistir séries, filmes sobre isso. E me encanto muito com pessoas como Santos Dumont, que são pessoas, na verdade, como nós, né? E que eu imagino assim, e andava aqui na minha cidade, jogava tênis e é do meu time tricolor Fluminense. Então, quer dizer, era uma pessoa como nós, mas que fez uma coisa tão importante quanto o avião. E eu não queria ficar falando só dele que fez o avião, eu queria contar a história dele, por isso pesquisei. Então, esse livro, por exemplo, ele não teve um processo de escritor. Depois de 10 anos, eu falei, vamos, 10 não, mas uns 7 ou 8, vamos fazer um livro disso?
e foi aí que nasceu, em 2017. 2016 eu construí, né, o livro, que já era a história que a gente contava, contando e cantando os sonhos de Dumont. Nossa, fantástico. É, só para situar o pessoal que está ouvindo a gente, esse ano de 2023 está completando 150 anos. De nascimento do Santos Dumont. Exato. E, Catarina, a escolha de Santos Dumont foi... Como surgiu Então, na questão do teatro? olha, eu já fiz algumas peças de teatro, né? Porque como eu já sou produtora, eu consigo. Primeiro que eu quero pontuar uma coisa que é interessante no meu processo. Eu gosto de escrever e gosto de escrever poesia, né? Eu sou poeta também, então Ótimo. acho que eu sempre fui poeta. Eu comecei na literatura como poeta. E aí eu escrevo letras que vão ser transformadas em música. Então, as minhas peças de teatro, que eu tenho algumas para criança, elas são costuradas em texto com canções autorais. Então, todo mundo já vai esperando que vai ter músico. Então, eu já tive algumas peças assim, né? E o Santos Dumont também a escolha dele, né? Eu já fiz outras homenagens também, mas principalmente porque ele tem uma relação com a minha cidade muito grande, porque ele é um grande inventor criativo, né? Marcou uma coisa que mudou a nossa vida, que foi poder voar, né? Se hoje, principalmente na pandemia, eu ficava pensando assim, nossa, as vacinas estão chegando porque a Santos Dumont um dia colocou um avião, né, no ar e a gente está podendo trazer essas vacinas, levar, salvar pessoas, né? Bacana demais. E eu falava, gente, que maravilhoso, né? E aí escolhi por isso, pela ocasião que era Bienal, por estar envolvida na pesquisa da vida dele, na comemoração, e por ele ser essa pessoa que ele é, né? E brasileiro, que é importantíssimo. Não, fantástico, fantástico. Ô, Catarina, então vamos falar um pouquinho do livro. Eu só sei que, assim, eu tô apaixonado por ele, porque é um livro muito bonito, com um acabamento, assim, impecável. Obrigada. Os desenhos foram feitos pelo Rodrigo Santana. Conta pra gente como que é a sua relação com o Rodrigo, antes da gente começar a detalhar um pouco sobre o texto. Tá. Primeiro dizer que o livro também ele foi editado pela Bem Cultural, que é a nossa editora, né? A nossa produtora cultural, ela tem um braço na editora. Então, a gente já produziu mais de 120 títulos aqui na Bem Cultural, entre eles os meus livros também, né? Olha, Rodrigo, ele nasceu em uma cidade chamada São João da Palha, que é o interior do Espírito Santo, e veio para Petrópolis. Menino, ele ficou órfão de mãe, né? E veio para cá tentar a vida. E aí ele casou, e agora está casado de novo com uma outra pessoa e tem uma família formada. Conheci o Rodrigo como grafiteiro. Ele é um dos maiores grafiteiros aqui da região. Ele já expôs fora do país, já teve temporadas fora. Ele trabalha muito nas outras cidades, pintando muitos muros e dando aula de desenho. E o primeiro, vou até mostrar aqui que eu peguei, na verdade, o Rodrigo nunca tinha ilustrado um livro, quando eu convidei ele para ilustrar o meu primeiro livro infantil, que é o E Deus Criou o Mundo, né? Olha que fantástico. Nós aprendemos assim, eu a fazer livro infantil, porque apesar de ser pedagoga, a minha linguagem não é infantil na vida, né? Eu trabalho mais com coisas com adultos e tal, mas aí ele foi convidado para fazer isso. Daqui, ele já ilustrou uns 35 livros. E tem um livro dele também, que é Desenhando com CB, onde ele ensina a fazer personagens, que é uma coisa que é uma marca muito importante dele. E ali, quer dizer, fomos juntos nesse caminho, estamos juntos até hoje, né? Então, ele fez, inclusive, o cenário da peça de teatro do Dumont, trabalha conosco bastante, né? Mas tem também uma carreira grande no grafite. Não, A formação universitária dele de TI e tal. Não, que fantástico. Eu só sei que, assim, eu estou muito encantado com
a forma como o material foi construído. E aí eu acho, é por isso que eu acho importante não só citar o Não tem. Rodrigo, todos os envolvidos, né? Até porque eu produzo livros infantis, né, o tempo todo na editora. Mas o ilustrador, ele é o autor das ilustrações, então ele também é autor do livro. É muito importante que fique claro sempre que o autor das ilustrações, ele tem tanto peso quanto o escritor da história. Num livro, Exatamente. muitas das pessoas se identificam com a ilustração primeiro, até mais do que com a história. Então, né, às vezes aí eu vou já para o caminho da editoração, né? Às vezes o autor vem, né, cheio das suas ideias, eu converso bastante com ele antes de passar para os meus ilustradores, porque eu falo, a gente aqui está no nosso lugar de escritor, mas o lugar do ilustrador tem que ter o respeito e a autonomia dele. E a assinatura dele está naquelas ilustrações. Não sou eu que vou desenhar as ilustrações do meu livro, é o ilustrador, né? Então é muito importante valorizar bastante. Não, fantástico. O ilustrador. Não, perfeito. Catarina, agora vamos lá. Esse material era uma peça de teatro que virou livro. Sim. Como que foi o processo de pesquisa para chegar nesse resultado? Olha, quando o processo da pesquisa ele veio antes, quando eu fiz a peça, porque para fazer a peça, contando essas coisas de Dumont, que fosse para a criança, eu já tive que ir num universo do Dumont que fosse legal para as crianças entenderem, que fosse uma coisa que despertasse o interesse e aquela relação de pertencimento, porque criança, né, não quer entender dos dirigíveis todos, ela quer até saber que tem dirigível, mas ela quer, né? De repente ela se identifica com o que eu fiz aqui, com o que ele brincava, por que ele também sonhava em voar, né? Que livros que ele gostava de ler, como é que era a infância dele, quis levar esse lugar para as crianças, né? Então, essa pesquisa foi feita em muito material de biblioteca, né? E debruçado sobre livros, porque é importante a pesquisa. Não, agora existe Google. Olha, naquela época que eu pesquisei em 2006, né? Que eu comecei a fazer essa pesquisa, a gente tinha que ler livro mesmo, né? Não tinha muito essa coisa de fonte confiável, que agora tudo está na internet. Hoje está tudo na internet, parece que foi ontem, né? Mas há 10 anos não era tão fácil, nem a gente tinha internet tão fácil. A gente tinha um aparelho celular que fizesse tanta coisa, né? Isso aí foi uma coisa muito rápida na nossa vida, né? E foi pesquisa mesmo, por isso que o processo de fazer o livro não foi tão complicado. Primeiro, pela minha experiência de editoração, que eu já fazia isso desde a escola, né? Quando eu dava aula lá naquela escolinha que eu já contei a história, eu já fazia livros de poesia com os alunos da escola. Então, eu já fazia da forma mais orgânica ali, mas eu já fazia livros com eles e já publicava com impressão, né, com tiragem. Então, aqui o que foi mesmo o encantamento, as músicas também já existiam, foi o Rodrigo dar esse caráter aqui magnífico para essas ilustrações. Ótimo. E Catarina, eu li o livro e eu gostei muito da forma como ele está escrito, porque ele está escrito de uma forma simples. Simples que eu falo é fácil compreensão. Uma criança pode ler e, assim, ficar suave que ela vai entender. Você pensou num público infantil? Você pensou, opa, a mãe tem que comprar para o filho poder ler? O que você pensou na construção desse material? Quando eu fiz a peça de teatro, ela já tinha um lugar para se apresentar, que era dentro de um evento literário, que era uma Bienal que ia acontecer na cidade de Petrópolis, né? Agora, depois, eu acho que essa história é para a criança que existe dentro de todos nós, porque quando a gente apresenta a peça, né, aqui eu chamo de peça, mas são 2 contadores de história. Essa peça, inclusive, já teve assim, 3 formatos diferentes, com atores diferentes, né? A gente vai levando e vai mudando, às vezes, o elenco, por dificuldade de tempo, né, por outros compromissos. Agenda, né? Porque desde 2010 a gente está fazendo, né, de alguma forma. Então, eu penso até mais que a criança vai ter o livro e o pai vai ler, porque hoje não está mais assim, os pais leem com as crianças. Eu acho que até as crianças vão ensinar bastante para os pais sobre Santos Dumont
através do livro, né? Mas hoje, até vou comentar sobre isso, né? Porque é uma conversa informal. Hoje os projetos, né, que a gente vê aí, Lei Paulo Gustavo, né, que está aí no país inteiro, que fala muito sobre democratização do acesso à arte, né? E fala muito sobre isso. Se a gente usa linguagem simples, eu só escrevo com linguagem simples, que seja poesia. Eu acho que eu sempre escrevi de acordo com as pessoas que estavam no meu universo. Como eu trabalhei com escola pública, as pessoas do meu universo sempre foram pessoas com quem eu queria conversar, né? E que me entendessem. Então eu tenho que falar uma linguagem simples. E aí, então minha poesia tem linguagem simples, minha crônica tem linguagem simples, meu livro não é, e nem deixa de ter por causa disso, né? Exatamente. Tem tecidos, mas eu não preciso para apresentar isso, né? Eu só sei que eu gostei muito disso, porque eu acho que isso facilita muito o acesso da pessoa que, por exemplo, eu não gosto de ler. Mas quando a pessoa pega um material assim, eu vejo que ela se sente convidada a começar, ou então a pelo menos começar e finalizar, porque eu já vi muita gente que começa a ler algum material e não termina. Sim. E isso eu acho que assim não ajuda a pessoa. Não, mesmo. Eu acho que a gente tem que assim facilitar. E quanto mais a gente puder fazer para poder criar aquela atmosfera agradável, eu acho muito válido. Catarina, eu estava lendo alguns pedaços e eu lembro que você chegou a comentar que tinha numa trilha sonora esse material. A gente tem, aqui tem 11 músicas, né, que foram feitas com poesias minhas, e eu quero também falar da importância do Renato de Rezende, meu parceiro musical, que foi o cara que mora aqui na nossa cidade, ele já morou na França, em outros lugares, que pegou essas letras minhas e transformou em música. E eu quero até lembrar que, olha como é que a arte é uma coisa tão bonita e tão maravilhosa na nossa vida, né? Que quando o Renato chegava para me apresentar, isso eu me lembro até hoje, ó, isso foi em 2010, que ele chegava para me apresentar cada um, né? Com os arranjos que ele criou com a minha letra, chorava. Porque é bonito demais mesmo, sabe? Não pela minha letra, acho que arranjos dele. Mas muitos adultos assistem a nossa contação de história, a nossa peça, e choram. Porque realmente é bonito você imaginar aquilo tudo. Você se coloca no lugar do Drummond, sabe? Então, isso ajuda também muito nessa interação na hora de contar a história. Por isso que quando eu viajo, ou quando eu vou para fazer a apresentação, que eu não consigo levar a peça inteira, eu tento pelo menos levar o músico que tem feito comigo esse trabalho, que é o Guido Martini. E para facilitar esse trabalho agora do livro, nós criamos um Instagram, que está pequenininho ainda, mas tem todas as coisas lá, gravadas pelo Guido, e também tem no nosso canal do YouTube TV. Então, lá nesse canal tem as versões anteriores também. A versão completa com 4 músicos, tem essas aí, entrevistas que a gente deu sobre esse livro desde 2017, né, em apresentações, porque a gente tem isso por aí, né? Ótimo. Aí, só para lembrar aqui, o canal o Instagram, no caso, é o Catarina? Como que é? Cantando e contando Drummond. Ótimo. Drummond. Aí, gente, quem quiser acessar para poder entender o que a gente está falando, vai ajudar bastante, porque o livro tem uma parte escrita e a outra parte são os áudios, que é para ajudar na composição da leitura. Então, assim, é um material extremamente completinho, extremamente elegante, que eu acho que vai valer muito a pena a experiência. E Catarina, eu te conheci na Feira de Tiradentes. Sim. E quando você me falou dos 150 anos de Drummond, eu fiquei encantado. E eu gostei muito de tudo que você me passou de informação. E uma das coisas que eu queria te perguntar é como que está sendo a recepção desse material em feiras,
ou melhor, em escolas, como que está sendo? O pessoal tá se sentindo, está gostando? Qual que é o feedback que o pessoal está te dando? Primeiro, eu queria dizer que esse ano, para esse livro, que já existe desde 2017, né? De 2017 eu fiz 1.000 exemplares. E a gente foi caminhando. Então, eu quero dizer até para todo mundo que é escritor, gente, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, né? Fui caminhando com esse livro, com os meus outros livros, com a minha vida literária, com a minha vida de produtora. Este ano, que tem dos 150 anos, a Secretaria de Educação de Petrópolis, onde eu moro, adquiriu 3.500 exemplares para estudar com esse livro com todos os quintos anos. Então, mais de 100 escolas receberam esses livros para as crianças todas do quinto ano. Então, aí virou a recepção do livro, porque o livro foi para todas as escolas aqui da cidade, né? E aí esse movimento, com isso, eu entreguei também, né, numa contrapartida, 7 espetáculos desse teatro, onde foram várias escolas para esses 7 lugares. Eu ainda estou indo em algumas escolas autografar. Então, isso aqui virou um boom na minha cidade, né? Então, a gente está comemorando durante esse ano todo com o livro sendo estudado. Para auxiliar, já que eu também sou pedagoga, né? Eu fui visitando a escola, né? Eu fui vendo como é que está sendo o trabalho. Aí eu resolvi fazer uma outra coisa nesse nosso Instagram, que é fazer uns pequenos vídeos que estão lá, dando dicas de como a gente pode trabalhar melhor o livro em alguns projetos pedagógicos, porque o livro ele fala, por exemplo, de geografia, quando ele fala dos lugares onde Dumont estava, ele fala sobre a bandeira do Brasil, né? Ele fala sobre os livros do Júlio Verne. Então, quer dizer, como a gente pode despertar numa criança o interesse sobre os livros? Será que essa criança conhece Júlio Verne? Quer dizer, é uma forma da gente apresentar alguma coisa para essas crianças, né? Então, o livro ele pode se multiplicar em um material que pode ser lido e relido, né? E trabalhado dentro da pedagogia. Mas, naquele dia que eu te conheci na feira, né? Que eu fui para a Bienal do Livro com ele, do Rio de Janeiro, né? Esse ano eu falei, eu vou dar uma trabalhada com meus livros. Eu vou agora pegar a Catarina escritora e levar ela para as feiras. Estou indo para a Flip em Paraty, mas o que aconteceu de mais importante para mim naquele trajeto de Petrópolis a Tiradentes, que eu fui para a feira, né, onde nós nos conhecemos, foi ter passado na cidade de Santos Dumont, que eu já tinha ido uma vez para fazer a pesquisa há mais de 10 anos, mas agora eu fui como autora desse livro e fui recebida, tipo assim, de tapete vermelho, sabe? Eu estava lá, eu dei coletiva de imprensa, eu fui entrevistada por umas 3 TVs, eu fui conversar com o presidente da OAB, umas pessoas estavam me esperando na sede da OAB para conversar sobre o livro, coloquei o livro em 3 pontos à venda na cidade de Santos Dumont. Por quê? Aí eu também queria contar que foi muito legal. A rede social, às vezes eu falo assim, nossa, a rede social atrapalha a nossa vida, que a gente fica com esse compromisso, né, de rede social, compromisso de rede social, que tem que criar conteúdo, que tem, eu falo, gente, eu sou escritora, né, eu não sou influencer, eu sou escritora. Mas, por acaso, uma pessoa apaixonada por Santos Dumont, chamada Jamir Gomes, que mora em Boston, há 47 anos, que é um mineiro de uma cidade que eu não conheço, chamado Conselheiro Pena, ele descobriu meu trabalho. Com isso, ele começou a ver meu trabalho, meu livro, e entrou em contato comigo e começou a comprar meus livros para dar de presente para os brasileiros, ele lá em Boston. Ele me pagando em transferência em dólar, e eu aqui autografando e mandando para onde ele está encomendando. Isso não parou, não, ele continua me mandando os endereços. Com Coisa isso, maravilhosa. para Santos Dumont, para Amazonas, para São Paulo, para vários radialistas, para tanta gente, que quando eu cheguei em Santos Dumont, eu virei uma celebridade. Foi assim muito interessante, porque tinha gente me esperando. E aí, inclusive, o livro está numa banca de jornal. Eu adoro banca de jornal do seu Zezé, que fica ali bem no centro da cidade de Santos Dumont. O seu Zezé me falou, eu chorei quando eu li seu livro. E ele é uma pessoa das antigas que gosta muito de Santos Dumont. Ele vende umas coisas de Santos Dumont na banca dele, ele distribui um marcador de livros de Santos Dumont, e ele falou, eu chorei ao ler seu livro. Então, o retorno que eu tenho é o melhor possível. Que coisa boa, muito fantástico. E Catarina, antes da gente entrar na parte final da nossa entrevista, eu queria
saber um pouco mais sobre a questão do prêmio que você recebeu em 2021, que é do Maestro Guerra Peixe. Sim. Conta pra gente como foi participar, como você participou e qual obra foi. Olha, na verdade, eu tenho assim, uma carreira que eu fico feliz de reconhecimento, porque às vezes são reconhecimentos que a gente nem espera, né? Primeiro, eu queria dizer que esse prêmio, que chama Maestro Guerra Peixes, ele é o prêmio aqui de Petrópolis Cultural do ano. Então, todo ano tem 3 indicações dentro de cada categoria, né? E vai ser uma pessoa escolhida ou uma obra escolhida. O nosso livro do Santos Dumont, ele foi indicado em 2017 ao Prêmio de Literatura entre 3 obras. Mas nós perdemos para um livro que era da Catedral São Pedro de Alcântara, que é a nossa igreja maior aqui na cidade, que foi escrito pelo bispo. Então, eu até vou me considerar que eu, de certa forma, eu não sou bispo, né? Mas a indicação já foi um grande prêmio. O livro infantil concorrer com o livro do bispo da Catedral, que era um livro patrocinado, de capa dura, né? Totalmente diferente da nossa produção. Sim. Mas foi importante a gente ser indicado. Agora, esse prêmio de 2021, ele me foi considerado muito importante porque ele premiou, como a gente estava naquele momento de pandemia, né, em 2020, não houve, então, como realizar os projetos. Então, eles decidiram fazer a premiação do Guerra Peixe para pessoas ou projetos ou empresas que tivessem a carreira de reconhecimento notório de 10 anos. Então, ele foi um prêmio de produção cultural pelos meus 10 anos últimos de carreira, né? Eu já tinha mais, mas entre todos os produtores da cidade, ser premiado na produção cultural, que é uma profissão que eu levo com afinco, né? Foi uma categoria muito importante para mim. Foi a categoria de produção cultural. Não, que fantástico. Eu não conhecia esse prêmio, mas a forma como foi apresentado eu achei muito bacana. Sim. Gostei bastante. E, Catarina, eu queria também entender, hoje você está em Teresópolis, né? Petrópolis, desculpa. Petrópolis, hoje em dia não. No modo geral, está tendo muito evento cultural aí? Olha, Petrópolis é uma cidade que tem bastante eventos, nossa produção é muito grande. Foi engraçado que a gente ficou assim com medo, né? Depois da pandemia, do que ia acontecer. Porque imagina nós, todos artistas, e bem que a gente se reinventou. Sim. Eu até quero salientar, antes de falar daqui dos eventos, que da pandemia eu coordeno um projeto chamado Confraria da Poesia Informal, que é um livro poético que já existe desde 2011, e a gente realizava saraus virtuais não, saraus ao vivo, né? Viajava com sarau, aquilo tudo, e de repente a gente se viu na pandemia em casa. Então a gente resolveu fazer um outro modelo, que era o virtual, em que cada um grava seu vídeo dentro do tema em casa, e a gente e mandar para a gente, né? Aqui a gente tem uma produtora, né? Que a nossa empresa é a produtora, e a gente produziu um vídeo que estreava cada domingo, 10 horas da manhã, com esse material. Com isso, nós fizemos, durante a pandemia, era sarau semanal. Nós fizemos mais de 130 saraus naquela época. E a gente retornou agora com ele, a gente está indo ao ar todo domingo ainda, 10 horas da manhã, com sarau inédito, porque muitas pessoas se acostumaram com aquele formato, né? E ele veio e ficou, embora a gente esteja viajando ainda, fazendo sarau presencial. Mas depois disso, a gente pensou que as coisas iam fechar. Eu acho que assim, todo mundo ficou com uma sede tão grande de viver, de realizar, uma pressa de botar para acontecer e de arriscar, né? Porque a gente nem sabe quanto tempo a gente tem, né? Então vamos arriscar, que tudo abriu. Shopping abriu, botou música ao vivo, então a prefeitura está funcionando, está tudo funcionando bem. E vieram os editais, né? Os editais têm ajudado muito a movimentar essa cena, porque aí sim dá lugar para todo mundo concorrer, né? Nem todo mundo vai passar, mas todo mundo vai aprendendo a produzir sua própria carreira. Nossa, que coisa maravilhosa. Não, bacana demais. É porque uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, a Feira de Tiradentes,
eu estava com uma expectativa morna. Eu estava, não, vai alguns autores que eu já conheço e para mim já tá bom. Só que quando eu cheguei lá, tinha tanto autor independente, com trabalhos diferentes, com projetos diferentes, com visões diferentes, que eu saí de lá com a cabeça assim, gente, que coisa boa. Espero que as outras feiras estejam da mesma forma, porque tá legal, tá bacana. Então, assim, vamos aproveitar. Olha, eu aqui na minha cidade já realizei algumas festas literárias, né? Já organizei em 2012, 2014, o Festival Literário Petropolitano. Depois eu fui curadora de um festival que aconteceu aqui durante algum tempo, que eu não era produtora, mas era curadora. E esse ano eu realizei uma feira, que é a Festa Literária de Correias Flick, durante 3 dias, com mais de 30 atividades aqui na cidade de Petrópolis, trazendo também várias pessoas. Agora, eu vou dizer para você que eu fiquei muito feliz com a Feira de Tiradentes, porque, primeiro, que a cidade é pequena, ela é compacta, então toda hora a gente encontrava os escritores que a gente admira andando na rua igual a gente, né? E eu assisti, pude consumir, né? Na venda de livros para a gente que é independente, a gente nem vende tanto. Porém, o que eu consumi de palestras boas, eu achei tão organizada, bonitinha, né? Todo mundo próximo, coisa que cidade pequena dá para a gente de presente, né? E o que eu posso te dizer, que estou aqui nessa caminhada de editora, né, de escritora, é que de uns 2 anos para cá, talvez, é que a gente está falando sobre carreira literária, sabe? A gente está não só escrevendo livro. Hoje, a minha mentalidade, que já faço livros com a editora há um tempo, eu já tenho outra forma de lidar com os meus autores novos, porque primeiro a gente tem que ter uma visão do mercado. Senão não adianta você escrever o livro e só se você quiser dar de presente, que também tá tudo bem, né? Eu tenho autor que fala, eu fiz o livro, mas eu não quero vender. Aí eu falo, então troca por uma lata de leite em pó, pelo menos, e dou para uma instituição. Então eu vou fazer isso. Quer dizer, cada um lida como quer. Mas há mais preparo hoje para nós que somos independentes, a gente pegar o nosso livro, a gente saber que a gente tem que falar com as pessoas, que eu tenho que ir lá, que eu tenho que conversar, que eu tenho que fechar negócio, né? Eu falo, gente, eu fecho um negócio literário. É isso. Não, fantástico, fantástico. Catarina, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz pela conversa. Assim, acho maravilhoso aí na agenda, ainda no ano dos 150. Exatamente. Eu acho que assim vai ser um excelente presente para todo mundo que vai ouvir esse podcast, porque esse podcast ele passa em algumas escolas. Então, assim, Ai, que delícia. a gente fica muito feliz em poder trazer um tema desse tipo no ano, porque é bom. Eu acho que todo mundo sai ganhando nisso. E, Catarina, eu costumo deixar 2 perguntas para o final. Uma delas é aonde a gente te acha, quais são as suas redes sociais, você tem algum site, conta pra gente. Olha, procura Catarina Maú, que aí você vai já me achar, e lá dentro do Catarina Maú, que está no Instagram, no Facebook, né, ou no Google, se jogar lá, vocês já vão achar minhas redes, porque eu estou tentando dar uma organizada na carreira, né, então eu tenho Bem Cultural Perfeito. Editora, tenho no livro para as pessoas acharem só sobre o livro, tem de outro livro meu que é O Reino dos Livros Esquecidos, né? Mas procura pelo meu nome. Agora, vocês das escolas, me procurem mesmo, porque eu adoro conversar com vocês, com o aluno, com o professor, com o diretor. Eu recebi ontem um vídeo que até gostaria que vocês vissem, que foi fantástico. Há uma escola de Santos Dumont encenou com as crianças num palco, com os pais assistindo, eu vim para uma plateia, o livro. Eu falei, gente, eu nem conheço essa escola ainda e eles já estão encenando meu texto lá. Que coisa maravilhosa. O desdobramento que a literatura faz. Fantástico. E, Catarina, eu sempre deixo essa pergunta para o final, porque eu acho que é uma pergunta muito boa para a gente encerrar, que é, se você pudesse editar 3 livros, ou então ter escrito 3 livros, quais seriam esses livros? Pode ser de qualquer editora, olha, qualquer autor. Os livros, vou te falar, eu não vou falar isso de editar, mas vou falar que os meus livros preferidos.
Pode. Olha, um dos meus livros preferidos da vida é Do Amor, Ensaio de Enigma, do Arthur da Távola. Esse livro foi assim, um diferencial na minha vida, e a gente só acha agora em estante virtual, ele não está reeditado, é um livro maravilhoso. Eu tenho Noites Tropicais, do Nelson Mota, foi para mim fantástico estar com ele lá em Tiradentes, né, e falar isso para ele, que eu já dei esse livro para umas 10 pessoas diferentes, porque toda hora que a pessoa gosta de música popular brasileira e eu amo, eu dou o livro. Aí, de novo, agora, um dia desse, eu até falei com meu filho, lê esse livro, eu emprestei para ele, que é um livro fantástico, né? Agora eu vou dizer do livro que fez um diferencial na minha vida, que não por nada, mas foi quando eu me descobri que eu queria ser escritora, que é Amo, do J.G. de Araújo Jorge, que é um livro de sonetos. Eu não devia nem entender nada, mas eu achava aquilo tão bonito que eu decidi que ia ser poeta por causa desse livro. Nossa, que fantástico. Muito obrigado, Catarina, pelas indicações. E se você quiser deixar uma última mensagem aí para os nossos ouvintes, fica à vontade. Eu quero só dizer para vocês, para nós fazermos o que Dumont fez, não desistir do seu sonho, insistir, apesar dos ventos, apesar das dificuldades. Eu vou dizer até pelo exemplo do meu livro, né, que eu estou carregando ele desde 2017, eu posso dizer que neste ano ele aconteceu. Eu estou chegando perto dos 5.000 exemplares vendidos, né, físicos. Então, gente, sonhe mesmo, dedique-se à cultura. Cultura e arte não é para a gente ficar rico de dinheiro, mas é para a gente ficar rico de experiências, de conhecimento, de emoções, e isso é a maior riqueza que a gente pode carregar. Fantástico, fantástico. Mais uma vez, Catarina, muito obrigado. Fico muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço. Fico mais feliz ainda porque está nos 150 anos de Dumont, e eu tenho certeza que muita gente vai conhecer a história dele através de você. Ah, que ótimo. Se eu fizer isso, já está ótimo. Era todo o meu objetivo alcançado. Fantástico. E as portas estão sempre abertas, tá? E parabéns aí pelo podcast. Esse nome também é maravilhoso. Pode ler, escrever e deve ler e escrever, gente. Fantástico. Gente, até a próxima.